Fala pessoal, esse é mais um capítulo de histórias reais que daria um filme. Essa história é um relato muito comum, muito parecido com outros relatos que eu já ouvi. Inclusive, além desse e-mail, eu recebi outro também contando algo muito parecido. Claro que em contextos diferentes, momentos diferentes, lugares diferentes, tempos diferentes. Eu acredito que o fato de termos histórias e situações parecidas em outros contextos só prova que há algo a mais aí. O que indica que há sim a possibilidade muito grande de veracidade nas histórias, haja vista a semelhança em vários e vários relatos. E para quem cresceu aí nos anos 90, no início dos anos 2000, né, a geração Millennials, a gente cresceu em meio a histórias bizarras. Quem assistiu aí o programa do Ratinho sabe. Histórias como o ET de Varginha, do Chupacabra, perturbou muito a nossa sanidade quando a gente ouvia isso na TV. Até porque a gente tinha na época a TV como uma fonte de verdadeira informação e, cara, aquilo ali era realmente assustador, pelo menos pra mim. Provavelmente pra vocês também que são da geração Millennium. Mas para algumas pessoas, essas histórias são apenas contos, rumores, mas para alguns as experiências foram mais pessoais e assustadoras do que vocês pensam. E isso que eu vou contar aqui é uma dessas histórias. Foi enviada pela Clara, nome fictício, e a história é sobre a Clara e Júlia, que são duas primas que vivenciaram algo inexplicável em uma noite que elas nunca esquecerão. Sem delongas, vamos nessa. Essa é mais uma história real que daria um filme. A Clara conta que toda a família dela, por parte de mãe, morava em um bairro periférico na cidade de São Paulo, em um conjunto habitacional de pequenas casas que parecia uma vila do Chaves. Descrição dela, inclusive. E os avós dela eram donos dessas casas. Por crescerem todos juntos, ali a família, todos eram muito unidos, Clara tinha como melhor amiga a prima dela, a Júlia. Elas foram criadas juntas e tinham quase a mesma idade. Devido ao falecimento do tio delas, a avó decidiu vender todo o conjunto de 5 casas e aí todos se mudaram, todos se separaram. Apesar de ainda continuarem morando relativamente próximo, depois da mudança, elas não se viam como antes. Na verdade, a família inteira não se via mais como antes. Eles sentiram falta dessa comunhão que eles tinham, desses encontros. E principalmente a avó, que é a matriarca da família, que é quem liderava todos esses encontros, ela decidiu então comprar uma chácara em uma cidade que ficava próxima para todos. Seria um encontro familiar, num lugar aconchegante, na natureza, algo bem bacana assim para a família, ainda mais uma família que ainda tem os avós como matriarca e patriarca. Eu acho isso muito legal. Hoje em dia eu não tenho mais os meus avós, mas eu sei como é ter os avós sendo o elo entre a união de todos os irmãos, dos primos, e todo mundo indo se ver para poder ver os avós, e todo mundo se encontra e faz festa. Isso é incrível. A chácara da família de Clara era um refúgio em meio da natureza. Era uma propriedade espaçosa e isolada, cercada por uma densa vegetação. Então se imagine com várias plantas, animais silvestres. A todo momento tem pássaros cantando, plantações, criação de animais, uma imensidão de árvores ao redor. Eu acho que a chácara deles não era uma chácara, era um paraíso. E sinceramente o cenário ideal para uma experiência misteriosa, seja lá qual for. A Clara e a Júlia, como eu disse, elas cresceram como irmãs, então elas compartilhavam risos, aventuras. Como eu disse, a chácara tinha de tudo, tinha galinhas, tinha um velho coqueiro desafiador para escalar, tinha um campo verde que eles podiam correr, se divertir. Você consegue ouvir o canto dos pássaros? Eu li um dia desse que a razão pela qual achamos o canto dos pássaros tão relaxante é porque o nosso sistema nervoso está ligado ao longo de milhares de anos para relacionar o canto dos pássaros à segurança.
Os pássaros não cantam quando há predadores ao redor. Então, se houver canto de pássaros no ar, significa que não há perigo iminente nas proximidades. Essa ligação com a segurança é que faz a gente sentir relaxado e em paz. E pensa também que a frequência do canto dos pássaros nos relaxa. Funciona como um calmante para o nosso cérebro. E a chácara ficava bem longe do barulho da cidade, onde o silêncio era absoluto e a escuridão era profunda. Naquele dia específico, a Clara conta que ela, seu irmão Miguel e a Júlia e todos os tios chegaram primeiro à chácara por volta das 11 da manhã. E o plano era adiantar todos os preparativos para a reunião familiar enquanto eles esperavam o resto da família. E conforme o dia avançava, a expectativa pela chegada dos outros crescia. E elas ficavam brincando ali depois dos preparativos, esperando os tios chegarem. Só que o tempo passou e ninguém chegou. E se tratando de um lugar um pouco afastado da cidade, a comunicação era muito precária. A Clara conta que eles tinham que subir um morro de terra a uns 50 metros da chácara para fazer uma ligação. Inclusive a tia delas foi até esse morro para fazer uma ligação, para tentar falar com a avó, tentar entender por que essa demora. E a tia retorna da ligação dizendo que o avô dela tinha comprado um moedor de cana. Muito legal isso. Caldo de cana é bom demais. E o fato desse moedor de cana ser muito grande estava atrapalhando um pouco no transporte. Eles precisavam de ajuda para transportar. E a Clara conta que o irmão, que sempre foi medroso, voltou com as tias e os tios até o encontro dos avós para poder ajudar, né, nesse transporte da máquina de caldo de cana, do moedor de cana. E a Clara e a Júlia disseram: não, a gente vai ficar aqui, espera vocês aí, a gente dorme aqui, não se preocupem. A Clara conta que tinha cerca de 16 anos e a Júlia tinha 14. E elas queriam ficar lá sozinhas, não queriam ir para a cidade, estavam se divertindo pra caramba. E apesar da notícia que o pessoal não retornaria naquela noite, ser um balde de água fria, a Júlia e a Clara falaram: não, a gente vai ficar aqui, a gente vai aproveitar esse lugar aqui e a gente passa a noite aqui sem problema. Então foi lá buscar o pessoal, os tios e o irmão da Clara. E a Clara e a Júlia contam que se divertiram até a exaustão, que brincavam muito e o tempo passava e ninguém voltava. E mesmo assim eles não se importavam porque estavam se divertindo muito. Então depois de subir em coqueiro, correr pelo campo e tal, isso já à noite, elas decidiram dormir na sala. E a casa era grande, era confortável, tinha uma cozinha enorme, tinha uma janela que oferecia uma vista espetacular de toda aquela parte florestal ali. E essa mesma janela se tornaria o palco de um evento que mudaria suas vidas. Bom, o tempo passou e quando elas se deram conta, já estava escuro. Depois de brincar com as galinhas, tentar escalar um coqueiro que ficava ali no meio da chácara, elas cansaram e decidiram ir ver TV. Quando deu umas 21 horas, elas resolveram dormir ali na sala mesmo, na frente da TV. Quando deu as 23 horas, Clara acordou, despertou do nada com uma sede. Ela levantou meio sonolenta, tomou sua água. E a Clara conta um detalhe bem interessante sobre a chácara, é que diferente das outras chácaras, dos outros sítios por perto, essa chácara da avó dela ficava num ponto mais alto da região ali. Eles conseguiam ver bastante a área ao redor. E ela disse que o primeiro cômodo de acesso, que era a cozinha, era virada para toda a reserva florestal. E era possível ver outras chácaras e aquela imensidão de árvores, e por essa janela que eu falei que tem uma visão espetacular. Então ela levantou para beber água, ela olhou pela janela com um copo na mão, ali admirando aquela escuridão enorme na frente dela. Ela voltou para o filtro para pegar mais água. Eu imagino que é aquele filtro de barro antigo que deixa um sabor delicioso na água com uma temperatura ideal. Quando ela pegou a água que ela virou, ela viu um ponto de luz que piscava. Uma luz piscante no horizonte. E a princípio ela disse: deve ser um avião, mas o objeto não se movia. Ela observou, o tempo passava e o objeto ficava
estático, apenas piscando. Nos dias de hoje nós pensaríamos que era um drone, mas naquela época as opções eram menores. Poderia ser um avião? Poderia, mas o tempo passava e o objeto não se movia. Poderia ser a luz de uma torre no meio daquela vasta escuridão e só a lâmpada central da torre piscava? Poderia, mas aquela luz não estava ali antes e não existia a torre. Então, descartando opção por opção, a Clara chegou à conclusão que era um balão. Um balão desse que vai indo. Só que para quem não sabe, o balão, ele chega um momento que ele se autoconsome. Ou ele apaga e vai descendo, ou ele se autoconsome no céu. Porém, nem mesmo o balão fica parado. De repente, o suposto balão começou a se mover de maneira linear, de um lado para o outro. Um balão não se move de forma linear de um lado para o outro, nem mesmo um avião, quiçá uma torre. Como eu disse, se fosse nos dias de hoje seria um drone. O único objeto que eu consigo imaginar hoje que se move assim de forma linear seria isso, de um lado para o outro, de um lado para o outro, como se quisesse ter certeza de que seria observado. A Clara olhou assim, peraí, balões não fazem isso. Não, Clara. Balões não fazem. A Clara disse que naquele momento ela gritou, foi a única reação que ela teve. E por ter gritado acabou acordando a prima dela, que veio correndo ao seu encontro, querendo entender o que estava acontecendo. Quando a Júlia chegou perto da Clara, ela ficou paralisada ao ver a luz se mexendo, sem entender. E a Júlia começou a fazer as mesmas associações. Será um avião? Será um balão? E a Júlia perguntava, Clara, o que é isso? Clara, o que é isso? Clara, por ser mais velha, tentou se colocar no lugar, tentou se recompor. Primeiro se acalmou para poder acalmar sua prima. E disse, deve ser um balão. Ah, mas balão não se mexe assim. Não, pode ser qualquer coisa. Vamos ficar aqui, tá tudo bem, tudo tranquilo. Só que a tensão no ar era palpável. Mesmo Clara tentando acalmar a Júlia, a tensão da própria Clara era perceptível demais. A Júlia, por sua vez, não conseguia não observar a luz, não conseguia não pensar no pior. Então ela disse, deixa lá, a luz está lá, não está incomodando ninguém, não está fazendo mal a ninguém, vamos ver TV, vamos nos acalmar. Elas então sentaram na frente da TV, começaram a assistir qualquer filme que passava ou qualquer programa. Elas se forçavam a não olhar para a luz, elas se forçavam a assistir TV e tentar fazer a mente esquecer aquilo. Afinal de contas eram duas adolescentes sozinhas em uma chácara escura, vendo algo que elas não entendiam. Qualquer um ficaria assustado no lugar delas. Dá conta que a TV não foi suficiente para distraí-las e elas voltaram a assistir o objeto flutuante pela janela. E a Clara disse que essa foi a pior decisão que elas tomaram, porque quando elas chegaram na janela, elas perceberam que a luz estava cada vez mais próxima, como se esse objeto luminoso soubesse que estava sendo assistida. O objeto foi chegando mais perto, cada vez mais perto, chega mais perto o suficiente para que não houvesse dúvidas. Era uma esfera luminosa flutuando suavemente sobre as árvores. Ela conta que a esfera tinha 2 pontos de luz mais distantes um pouco entre si e emitia um brilho inquietante. E quando essa esfera se aproximou, houve um silêncio absoluto ao redor. Não se ouviu mais o barulho dos grilos, o coachar dos sapos, não se ouvia nem mais o vento. Clara e Júlia se sentiram presas em um tempo congelado, sabe? Era mais do que estar paralisadas. Era mais do que o medo que enrijece os músculos e os tendões. Era muito mais que isso. Elas realmente se sentiram presas em um espaço-tempo em que elas só conseguiam olhar para aquela esfera azul brilhante. Quando finalmente elas conseguiram se desvencilhar dessa sensação paralisante, elas correram para o quarto. Elas entraram no quarto correndo,
bateram e trancaram uma porta e tentando, sem sucesso, ligar para a tia. E o pânico começou a tomar conta das duas. Elas viram algo inexplicável. Algo que ao mesmo tempo parecia senciente, mas não tinha forma. Não tinha rosto, não tinha corpo. Mas estava ali na frente delas e era muito perceptível, era óbvio. Elas não estavam malucas. Elas estavam vendo algo extremamente surreal, algo incompreensível para nossas mentes. A Clara conta que o pânico foi tanto que elas tremiam, elas choravam e elas ficavam incapazes de pensar, de raciocinar naquele momento. Elas não conseguiam não pensar no pior. E em detalhe, o silêncio ao qual a Clara falou, um silêncio ensurdecedor, ainda pairava no ar. E finalmente, depois do que parecia uma eternidade para as duas, o barulho do vento, o som do grilo, o movimento das árvores indicaram que o tempo voltara ao normal. Que elas já não estavam mais presas no que parecia algo entre o espaço e o tempo. A coisa que causou toda aquela sensação, todo aquele pânico, todo o mistério parecia ter ido embora. E elas sentiram uma paz, sabe? Não total, elas ainda tinham medo, mas o medo diminuiu. Todo aquele temor foi se esvaindo aos poucos. Só que quando elas pensaram que estavam livres daquela esfera brilhante que pairava sobre as árvores, Clara olha para a janela do quarto e uma luz azulada invadiu o ambiente. Encheu o lugar de um brilho etéreo e as duas gritaram tanto, e é só o que elas podiam fazer era gritar. O que mais elas poderiam fazer? Agredir o objeto flutuante que era a luz? Elas nem sabiam o que era aquilo. Ninguém sabia o que era aquilo. Ninguém sabe o que é aquilo. Só sabe que aquilo é capaz de parar o tempo. Capaz de parar os movimentos do vento. Capaz de fazer os animais se calarem. Clara conta que as duas gritaram. E é só o que elas poderiam fazer. Gritaram desesperadas, gritaram tão alto, mas tão alto que uma vizinha, a Dona Lourdes ouviu os gritos das meninas e veio correndo ao encontro delas para poder tentar acalantá-las, tentar entender o que está acontecendo, tentar ajudar. Dona Lourdes chegou até a chácara, bateu na janela, chamando para elas abrirem as portas, só que as meninas estavam em pânico. A Clara levantou correndo, foi até a porta e destrancou. A luz azul foi embora. E as duas contaram, sem medo, tudo que tinham visto para Dona Lourdes. Dona Lourdes, cética, tentou tranquilizá-las, sugerindo que fosse apenas um balão. Mas que diacho de balão entraria numa casa brilhando tanto? Esse tipo de coisa só faz sentido para quem viu. Esse tipo de coisa, se elas que viram não sabiam explicar, quiçá quem não viu. Nossa mente tem a necessidade de dar sentido a tudo que vê e a tudo que ouve. Quando a gente não entende, a gente busca inconscientemente até desculpas para poder tentar entender. Aquilo era só um balão. Mas não tinha como ser, mas não pode ser outra coisa. Se não pode ser outra coisa, só poderia ser um balão. Eu não julgo Dona Lourdes por isso. Ela não viu aquilo. E eram duas crianças, duas adolescentes ali contando. O que é que ela poderia pensar? É só duas crianças assustadas numa chácara, escura, grande. Então, não foi nada demais. Com muita relutância, as meninas conseguiram dormir, só que acordaram nos primeiros raios de sol, o que mostra que o sono delas não foi tranquilo.
que mostra que o medo que elas sentiram, aquele desespero, ainda pairava naqueles corações. E junto ao acordar das meninas, a família da Clara e da Júlia chegaram, finalmente elas apareceram. Então elas contaram tudo para a família, os pais, para os tios, para o irmão, para os primos, mas foram recebidas com descrédito e risadas. Ninguém acreditou na história, ninguém. Todos afirmaram a mesma coisa. Relaxa. Aquilo era um balão. Mesmo com os detalhes vívidos e as lágrimas e o desespero palpável nelas, a incredulidade da família era total. Como eu disse, eu não posso culpá-los. Nem as meninas podem, eles não viram aquilo. Tende a acreditar em duas adolescentes que ficaram sozinhas à noite em uma chácara grande. As meninas acabaram virando piada na família. Nunca mais ficavam sozinhas na chácara e as piadas sobre ET só serviam para aumentar o medo e a tensão que elas sentiam. Pouco mais de um mês passou depois do caso e a Clara conta que, chegando à casa da avó, ninguém tinha notado ainda a presença dela. Ela acabou ouvindo uma conversa entre a avó e a tia. A avó contava à tia dela que um vizinho lá da chácara também viu uma tal luz azul que pairava em cima das árvores. Clara e Júlia carregam essa experiência até hoje. Para Júlia, o assunto é tabu, algo que ela evita a todo custo. Já a Clara, no entanto, ela lembra de tudo como se fosse ontem. E como não lembrar? As imagens, o medo e a sensação de isolamento total naquela noite na chácara são memoriais indeléveis. O que realmente aconteceu naquela noite? Seria um balão ou algo além da nossa compreensão? Seria uma visão de algo de outro planeta? Seria a visão de algo sobrenatural? Ou só seria loucura das duas primas que tiveram medo de ficar sozinha? Enquanto você, ouvinte, reflete sobre isso, lembre-se, às vezes a verdade é mais estranha e assustadora do que qualquer ficção. E como eu sempre cito, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe sua filosofia. Shakespeare. E a gente fica por aqui. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa história. Quero saber o que é que vocês acham que elas viram. Quero saber se vocês acreditam. Ok? Então um forte abraço e eu fico por aqui. Até a próxima história. Até o próximo Histórias Reais que dariam um filme.